Eu sou Renata Borja. Eu sou Cida Lopes. Eu sou Renata Moreira. E eu sou a Simone Miranda. E juntas nós formamos o Quarteto Psi. Como lidar com a sua dor? Como lidar com a sua dor? Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. A gente tem tanta oportunidade de conversar sobre isso no nosso consultório. E hoje a gente vai poder trazer um pouquinho para vocês do que a gente pode fazer para poder lidar com as nossas dores. Setembro Amarelo é um avanço. Sim. Por quanto tempo esse tema ficou tão escondidinho em quem estava sofrendo? Por quanto tempo a gente não falava sobre isso assim abertamente? A gente falava com os nossos pacientes no consultório. Então a gente tem muita alegria de falar sobre um tema tão delicado e um tema que desperta um monte de sentimentos. Porque, gente, sofrimento não é mimimi. Sim. Quem sofre lida com uma série de sensações e muitas vezes se sente incompreendido. Então a gente está aqui para te ajudar a se sentir um pouco mais compreendido com tudo isso que pode estar acontecendo dentro de você. E eu acho que esse espaço é importantíssimo, né? Porque o sofrimento é de um grau tão grande, né? E é a hora que as pessoas estão mais vulneráveis, mais dependentes e que elas se sentem mais sozinhas, né? E uma das coisas, eu acho que para diminuir, né, é validar esse sofrimento, é diminuir a culpa, porque você não está sofrendo o que você quer, né? É muito mais por falta de recurso, é falta de saída. Então, você poder dividir isso com as pessoas, eu acho que é a primeira porta que a gente abre para isso diminuir um pouco, né, o sofrimento. Se a gente pensar, Cidinha, no sofrimento, vamos pegar a metáfora da febre. Sim. Né? Então a gente pode pensar que algumas pessoas estão queimando em febre, que seria um sofrimento mais intenso, um sofrimento que traz essa sensação de vulnerabilidade, essa sensação de eu estou doente. De sem saída, de né? sem saída, de eu posso morrer com isso que eu estou sentindo. Como que eu faço para acabar com como que faz para acabar com a febre? Né? A gente precisa de entender que a febre, ela é algo que está acontecendo ali dentro e que tem remédio. Sim. E qual que é o remédio que a gente pode pensar para diminuir essa sensação de febre interna que vem com o sofrimento? Qual que é o remédio, Borja? Precisamos falar mais sobre isso em primeiro lugar. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, desmistificar aquela ideia de que toda depressão gera suicídio, porque isso não é verdade. Isso não é o que acontece sempre. É claro que pessoas depressivas muitas vezes podem tentar o suicídio, mas isso não é uma relação direta. A gente precisa entender que é uma tentativa de acabar com a dor. Mas será que essa tentativa de acabar com a dor é a melhor tentativa para essa pessoa? Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha de se expor, vergonha de pedir ajuda para um amigo, de pedir ajuda para um familiar, de dizer que elas estão sofrendo, porque muitas vezes elas foram invalidadas emocionalmente. Alguém não falou com elas que o sentir era sentir autêntico, né? Tava tudo bem. Que sentir ansiedade, sentir tristeza, sentir raiva são emoções normais e naturais e que todos nós sentimos, e as pessoas começam muitas vezes a se sentirem culpadas por se sentirem mal e culpadas e mal por estarem mal e estarem atrapalhando a vida dos outros. E esse tipo de pensamento atrapalha muito para que essa pessoa possa pedir ajuda, porque ela já diz, olha, eu estou atrapalhando tanto que eu nem vou até alguém para pedir ajuda. Então, gente, é muito importante que a gente acolha as pessoas que a gente vê que estão apresentando algum tipo de comportamento que você percebeu que está diferente. Está mais quietinho, está mais calado, está mais choroso, está mais irritado. Todos esses comportamentos podem indicar que essa pessoa está em sofrimento mental. Não necessariamente ela está em risco de suicídio, mas já indica que ela está em sofrimento. E se ela está em sofrimento, ela precisa de ajuda. E a gente precisa ajudar, e a gente pode ajudar. E sabe, Rê, assim, uma coisa que me passa pela cabeça, para quem está sofrendo,
Quantas vezes a gente lida com os nossos sentimentos, com os nossos sofrimentos, sem saber o que fazer? Então, é muito comum, porque ninguém nos ensinou, ninguém alfabetizou as nossas emoções, ninguém nos educou para sentir e para lidar com isso. Então, o pensamento de tirar a vida, muitas vezes é um pensamento porque eu não encontro saída para aliviar a minha dor. E às vezes, só de pensar, não queria sumir, não queria estar mais aqui, esse pensamento já gera, às vezes, aumenta a febre, né? Aumenta a febre. Então, para quem está sofrendo, o sofrimento, ele é passageiro, ele é transitório, ele vai nos sinalizar, a gente já falou sobre isso, ele vai nos sinalizar, às vezes, formas alternativas de resolver algum problema, mas às vezes eu não consigo lidar com isso sozinho. Sim, e eu acho que uma coisa também, Renata, assim, a questão não é contra a vida, a questão é contra a dor. Né? E é interessante que muitas vezes, por exemplo, no consultório eu pergunto, olha, quando a pessoa dá conta de verbalizar o que realmente ela está sofrendo, eu falei, então, tira isso da sua vida. Você continuaria com essa mesma ideia? Não, Cida, lógico que não. Então, não é a vida, é essa situação que eu não estou vendo saída. Né? E a vida não precisa pagar por isso. Né? E por trás de toda dor tem um valor. Isso é importante a gente lembrar, que quando uma pessoa ela diz eu sou um inútil, ela na realidade ela quer ser útil. Então ela não está encontrando uma forma, talvez, dela ser útil, porque às vezes aquilo que ela entendia que ela tinha que fazer para ser útil, ela está tendo dificuldades de fazer. Mas isso não significa que ela não possa fazer outras coisas em que ela possa ser útil. Então, aquilo que me faz sofrer, geralmente, é porque eu não estou vendo a minha chaminha lá dentro, o meu valor lá dentro, aquilo que é importante para mim, eu estou desconectado com isso e não estou conseguindo arrumar estratégias para sair dessa situação que está me gerando tanto sofrimento. Isso tem um nome. Qual é o nome disso? Qual é o nome da chaminha? A chaminha tem um nome. A chaminha tem um nome. Eu senti. Desesperança e falta de sentido. Isso. A desesperança é um dos pensamentos, né, que mais dificultam a gente a encontrar outras saídas. Porque se eu penso, não tenho o que fazer, eu não posso contar. Eu não posso contar com ninguém. Isso que eu tô sentindo tá errado, né? Eu sou um inútil. Nada que eu faça vai me ajudar a sair dessa situação. Eu acho que nós temos 3 pilares, né? Assim, é o tanto que a gente o ideal seria se a gente tivesse esses 3 pilares fortes, né? O tanto que eu acredito em mim, o quanto que eu acredito nas pessoas e o tanto que eu acredito no futuro. Né? Agora, olha se a gente tiver um desses pilares, a gente já tem justificativo da gente ficar. E o que a gente pode fazer para reforçar esses pilares, Cida? Né? Assim, o tanto que eu acredito em mim. O que a gente pode fazer para poder tentar reforçar isso? O que vocês acham? Eu acho que o tanto que eu acredito em mim é a gente... Porque quando a gente está em sofrimento, é como se a gente estivesse enxergando... Vamos pensar que a gente está fazendo um mergulho. E a gente só consegue... Se a gente mergulhar, a gente vai enxergar uma área muito limitada. Quando a gente está sofrendo, a gente tem uma visão reduzida de tudo que a gente é capaz e de tudo que a gente é. Sim. Então, às vezes, dá um zoom. Vamos sair desse mergulho e vamos enxergar tudo que eu já fiz. Tudo que eu já conquistei, tudo que eu já realizei. Porque essa visão mais ampliada de quem nós somos nos ajuda a sair daquele sofrimento que muitas vezes está localizado, né? De alternativas. E o que eu penso sobre mim, que é o que a Cida está trazendo como um dos pilares, a gente chama de autoconceito. Então, aquilo que eu penso sobre mim pode determinar, muitas vezes, o que eu vou fazer com a minha vida. Sim. Se eu penso que eu sou um inútil, inadequado, sem valor, o que eu vou fazer com a minha vida? Não me resta nada para fazer. E muitas vezes o pensamento de morte é quando eu não tenho alternativa. Dessas 3 alternativas. Com esses 3 pilares. Porque assim, se eu não acredito em mim, mas eu tenho um motivo pelas pessoas, eu tenho porquê ainda, o tipo de relacionamento que eu tenho, os tipos de vínculos que eu tenho. E mesmo se não tiver, eu não acredito em mim, eu não tenho vínculo, mas eu acredito que daqui 5 anos, 2 anos, isso vai vou passar,
Então, são coisas que vão nos alimentando, né? Porque a vida tem um sentido. E eu né? preciso falar sobre isso, sobre essa questão do sentido, porque tem um autor que eu adoro, que é o Viktor Frankl, que é aquele psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração. Então, assim, na hora que a gente imagina uma pessoa no campo de concentração, eu fico me imaginando. Eu Parece também, que eu tira as fico me três coisas, imaginando. né? A sensação que você tem é que a situação em si, ela em si já é limitante. Já é o fim. Sim. Já é o fim, porque você não tem escolha, você está fazendo uma coisa aparentemente sem escolha, está num lugar que você não quer, sem Sem nenhuma perspectiva. perspectiva futura, sem as pessoas que você ama próximos a você. Então, E na até com realidade. algumas evidências, né? Com Sim, muitas evidências. Com de fim. muitas evidências. Então, tem um vídeo até do próprio Viktor Frankl em que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que ele tinha a sensação no campo de concentração de que ele ia acabar na câmara de gás. Então, e isso acontecia realmente, e a chance que as pessoas tinham de sobreviver era 1 em 29, ou seja, somente 3% praticamente das pessoas sobreviviam naquele momento. E aí ele colocava que ele tinha essa percepção de que as chances que ele tinha de terminar lá eram muito grandes, mas que ao mesmo tempo, ele, como ninguém podia provar para ele, com 100% de certeza, Que ele ia ficar. que aquilo ia acontecer com ele, naquele dia, ele ia viver aquele dia como mais um dia e ia viver como se aquilo não fosse acontecer, porque ninguém poderia provar. Então, eu acho assim muito interessante quando ele coloca as percepções dele dentro do campo de concentração e dos colegas que se jogavam nas cercas elétricas, né, porque já tinham perdido a esperança. E ele, como médico, inclusive, que era, às vezes ele começou a perguntar para as pessoas, vem cá, mas vocês estão pensando no que a vida tem para dar para vocês. Mas vocês têm que começar a pensar no que vocês têm para oferecer para a vida. O que eu ainda tenho que oferecer para a vida. E aí ele começou a perguntar para os colegas, o que é a vida, né? O que você pode oferecer para a vida? O que a vida espera de você, não é o que você espera Ele que a foi vida acendendo te a dê. chaminha, né? Então, na hora que ele começou a questionar sobre isso, as pessoas começaram a falar, olha, eu quero escrever um livro. O outro falou, olha, eu tenho ainda uma obra X para realizar com crianças. E por aí vai. E aí ele começou a entender que o sentido e o significado e o para que nós estamos aqui fazia toda a diferença para deixar as pessoas, apesar de todo aquele sofrimento, vivas. E ele sobreviveu a 4 anos de campo de concentração. Ou seja, Então a gente pensa assim, poxa, ele sobreviveu 4 anos a um campo de concentração e ele falava, eu tinha decisão. Eu tinha minha decisão todos os dias de levantar da cama e eu viver tinha aquele decisão de viver aquele dia, naquele momento e usar aquele momento da melhor forma. Mas isso é muito difícil. Muito. Isso é muito difícil. Então, uma coisa que ele coloca muito e que eu acho que assim é bom as pessoas começarem a ouvir, que estão nos ouvindo, começarem a pensar que ele fala que tem 3 coisas que geram significado e sentido para nós. Alguém para amar, que é um pouquinho do que você estava falando aqui, Cida, né? Que é o outro, né? Então, é a minha conexão com o outro, é alguém para amar. Uma obra a qual se dedicar é o que eu estou fazendo aqui. Né? O que o mundo Qual que é ainda o projeto, espera né? de mim? Qual é o projeto? O que eu posso oferecer? Eu posso não estar vendo muito bem nesse momento o que eu posso oferecer, mas tem coisas que eu gostaria de oferecer e gostaria de fazer. E o que será que me toca? Que tipo de projeto me toca? Porque às vezes um projeto social, gente, ajuda tanto as pessoas, né? E assim, faz com que as pessoas comecem a entender o sofrimento do outro. E ela fala, opa, peraí, eu ainda posso fazer muita coisa, eu posso ajudar muita gente.
Né? Então, assim, a gente às vezes tem pacientes, né? Eu tenho pacientes que eram gravíssimos, com transtornos psicológicos muito graves, mas que na hora que eles entenderam que eles tinham um sentido e um para que estar no mundo, que eles tinham ainda muita gente para ajudar, eles modificaram. Porque eles começaram a ter Sim. esperança. Eles pararam de focar no que eles estão sentindo e começaram a focar no que eles podiam fazer. Então, eles começaram a ter mais esperança. E a terceira coisa é o exercício da espiritualidade. E que hoje em dia a gente pode falar de várias outras formas também, que é o mindfulness, por exemplo, que é uma estratégia excelente, que é meditação, é a meditação guiada. É você estar ali presente, naquele tempo presente, vivendo aquilo, que é um pouco do que Viktor Frankl falou. Eu vou viver esse dia Conectado hoje. nas suas próprias emoções. Conectado né? nas emoções. E ele tem uma passagem do livro dele que eu não me esqueço, que eu acho belíssima, que ele fala sobre a gratidão de poder, depois de um dia de trabalhos forçados na neve, descalço, ele poder observar um pôr do sol e ver a maravilha que Deus estava propiciando para ele naquele momento, ele agradecer a Deus naquele momento. Então, ele fazia um exercício de gratidão e de exercício de espiritualidade ali. Então, eu acho que é difícil para uma pessoa que está em dor entender isso tudo. Com certeza é. Talvez o que você está falando e quem está ouvindo e está em profundo sentimento possa parecer que isso é tão Sim. distante. Sim. Mas é tão importante a gente dizer isso porque esse é o caminho, é o caminho de uma nova possibilidade. Porque é um fundo do poço. A pessoa Sim. se sente no fundo do poço, ela não vê saída. Isso que a Renata está trazendo, que o Viktor Frankl lindamente contribuiu para muitas intervenções, inclusive da psicologia, para ajudar as pessoas que estão nesse fundo do poço, olha para cima. Né? Tem algo ali me esperando. O que eu posso fazer quando eu sair daqui? E mais, gente, ninguém precisa de sair do poço sozinho. A gente pode Sim. pedir ajuda. Então, se você está no fundo do poço, você pode olhar para cima e falar: oi, eu tô aqui. Me escutem. Alguém olha para o que eu tô. Me ajudem a sair daqui. Porque às vezes é difícil sair Sim. sozinho. Nem todo mundo vai ter as habilidades para escalar um buraco grande, mas a gente pode chamar alguém. Então, pedir ajuda, compartilhar o que você está sentindo, chamar alguém para te ajudar, porque na hora que você chega lá em cima, você vai perceber quantas coisas estão à sua espera, quantas possibilidades você tem para lidar com aquilo, mas lá no fundo do poço é mais difícil. Né? Eu Ter acho que essa se visão, escutar, né? Eu acho que se escutar, verbalizar aquilo que está tão profundo e tão vivido tão sozinho, eu acho que isso é uma... E o pedir socorro. Sim, Às vezes é um sim. pedido de socorro, alguém me socorre. Eu tô aqui no fundo do poço, eu não consigo sair sozinho. Porque é um estado, né, de sofrimento profundo, ele é um estado que te aprisiona. É uma prisão e às vezes alguém precisa te falar assim: vem aqui, eu vou abrir essa chave. Vamos procurar. Alguém pode abrir, Alguém né, pode essa abrir essa prisão. chave para você, porque alguém pode abrir. a gente até desconsidera que alguém vai vir e vai abrir, né? Mas às vezes a gente não pede ajuda. Às vezes a gente não pede ajuda. E eu acho que é pedir ajuda, solicitar para as pessoas que estão ao redor e para que as pessoas que estão ao redor possam entender que aquilo que está acontecendo às vezes pode ser uma doença. Às vezes aquela pessoa pode estar sofrendo uma doença, uma depressão, um transtorno mais grave, que ele precisa de quê? Doença precisa de quê, gente? Tratamento. Então, encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para a psicoterapia, precisa de tratamento, porque às vezes a gente olha lá de cima do buraco e fala assim: ah, tá tudo bem aí? Aí a pessoa fala: não. Ou então, tá. E a gente negligencia que existem tratamentos extremamente eficazes para ajudar essas pessoas. Eu acho que a gente precisa levar uma mensagem aqui, eu acho, para a gente terminar. Eu levaria uma mensagem, né? Por mais imperfeição e por mais validação. E você, Sidoca? eu acho que por mais escuta. Por mais escuta. E você, Reborja? Mais sentido. Por mais sentido. E você, Cecília? Mais validação. Pronto, esse é o nosso carinho para vocês no podcast de hoje.